Olá, pessoal. Dando continuidade aí ao nosso capítulo 4 na parte de redes, que fala justamente da camada de redes, vamos ao último tópico, onde a gente tem aí os protocolos de roteamento, exatamente no nosso ambiente de roteamento da internet. Então, a gente viu na aula anterior os conceitos teóricos dos algoritmos de roteamento de estado de enlace, vetor de distância e roteamento hierárquico. Agora, vamos ver esses conceitos aplicando no ambiente de internet. Então, como a gente viu, tem o roteamento dentro da área de administração de um Autonomous System, que a gente chama também como sendo um IGP, Interior Gateway Protocol. E aí, esses protocolos dentro de um ambiente conhecido como sendo um Autonomous System, pode ser do tipo RIP, que é Routing Information Protocol, ou do tipo OSPF, Open Shortest Path First, ou um outro qualquer, IGRP, por exemplo, que é um proprietário da Cisco. Aí tem diferentes protocolos de roteamento que ficam dentro de um ambiente administrado por um administrador e tem a responsabilidade de gerenciar os roteamentos dentro de um Autonomous System. Então, vamos lá. Falando do RIP. O RIP é um esquema do tipo algoritmo vetor distância. Ele é bem antigo, né, na distribuição lá do Berkeley Unix, em 82, ele já existia. E ele usa uma métrica de distância bem simples, que é o número de saltos. Então, se eu tiver aqui essa estrutura, né, A, B, C e D, como sendo os meus roteadores, eu me posicionar do roteador A e tentar chegar em diferentes subredes, por exemplo, a subrede U, V, W, X, Y, Z, eu vou ter a seguinte tabela de saltos, né? Para o ambiente da rede U, é um roteador só, um salto. Se for para chegar na subrede V aqui, eu tenho que fazer um salto até o B e mais um. Então, é o número de saltos. 3 aqui no caso do X, porque eu tenho um até o roteador B, por exemplo, o outro até o D e o terceiro para chegar no X. Ou A, C, D. Então, é uma tabela aqui mostrando o número de saltos. Esse esquema de roteamento RIP, ele tem anúncios, né? De que forma? Os vetores de distância são trocados entre os vizinhos a cada 30 segundos através de uma mensagem, conhecida como anúncio, né? Aí cada anúncio lista até 25 subredes de destino dentro desse Autonomous System. Então, vamos supor que eu tenho aqui esses roteadores envolvidos, e aí, para cada destino desse, ele vai ter qual que é o roteador seguinte. Então, essa é a tabela de roteamento que eu teria aqui no D. Se eu tivesse no D, eu saberia que para chegar no W, eu tenho que ir para o A. Se eu tivesse no D e quisesse ir para o Y, eu tenho que ir no B. E assim por diante, a tabela de roteamento, né? A tabela de roteamento repasse nesse ponto aqui. Cada um dos roteadores vai ter uma tabela dessa. Aí, esse esquema tem que ser compartilhado em todas as tabelas, né, para que você possa saber qual que é o ambiente que tem o roteador seguinte e o número de saltos. Dependendo, ele pode se reajustar, mudar aqui de 7 para 5, em função de uma alteração de tabela. Com relação à falha e recuperação, se nenhum anúncio for ouvido após 180 segundos do vizinho do enlace, né, ele é declarado morto, aí essas rotas são invalidadas, novos anúncios são enviados aos vizinhos, e os vizinhos, por sua vez, enviam novos anúncios se não houver tabela alterada. Informação de falha
se propaga para a rede inteira. Tá? Então, tem essas situações aqui que a gente tem para atualização. O processamento da tabela RIP, né? Essas tabelas de roteamento são controladas por um processo chamado rootd, e os anúncios são enviados em pacotes UDP. Então, veja que aqui no ambiente da camada de rede, que teria essa tabela de repasse, e aí troca essa informação de uma máquina para outra. Esse é um processo bem antigo, é coisa lá do Unix, do Berkeley ainda, bem nos inícios aí da internet. Vamos dar uma olhada no OSPF. O OSPF já é mais moderno. Então, o OSPF vem de Open Shortest Path First. Open porque é um protocolo que está disponível aí publicamente. E ele usa o algoritmo de link state, né? Como a gente viu na parte teórica anteriormente, né? Aqueles que propagam aí todas as informações para cada um dos nossos vizinhos, né? Tem um mapa da topologia em cada nó e ele calcula aí a rota usando aquele algoritmo de Dijkstra. O anúncio SPF, ele transporta uma entrada por roteador vizinho. E ele dissemina isso, né, no Autonomous System inteiro, com inundação, vai mandando para todos os roteadores. Transportados na mensagem diretamente por IP, em vez de ser TCP/UDP. Então, tem uma forma específica aqui para enviar essas informações. Com relação à segurança, todas essas mensagens são autenticadas para impedir que tenha intrusão externa. Múltiplos caminhos do mesmo custo permitindo apenas um caminho no RIP. Para cada enlace, múltiplas métricas de custo para diferentes TOS, né, o custo de enlace de satélite comparado com outros que são bem diferentes. E tem suporte integrado ali para Uni e para Multicast. Tá? O SPF é dito hierárquico em grandes domínios. Essa hierarquia pode ser em dois níveis, chamado de área local, backbone. Os anúncios de estado do enlace são somente nessa área e cada nó tem topologia de área detalhada, somente a direção que é conhecida, né, os caminhos mais curtos para redes em outras áreas. Os roteadores de borda, eles resumem distâncias às redes na própria área e anunciam, então, para os outros roteadores de borda. E na parte do backbone, eles executam o roteamento OSPF internamente. E nas fronteiras, eles se conectam com outros Autonomous Systems para sair ali exatamente para as outras nuvens dos outros Autonomous Systems. Né? Vamos falar agora do roteamento BGP. O BGP significa Border Gateway Protocol. E ele é um padrão usado aí em todos os ambientes de administração de rede de grandes empresas, de grandes grupos de roteadores. O BGP oferece para cada Autonomous System um meio de obter informações de acessibilidade da subrede a partir dos AS vizinhos, propagar informação de acessibilidade a todos os roteadores internos ao Autonomous System e determinar rotas boas, né, para subredes com base na informação e política de acessibilidade. Ele permite que a subrede anuncie a sua existência ao resto da internet. Uma mensagem, estou aqui. Então, pares de roteadores BGP trocam informações de roteamento nas conexões TCP semipermanentes. Aqui acontece uma situação interessante. Ó. As trocas de informações são feitas nessas seções BGP. E essas seções BGP não tem que corresponder ao enlace físico especificamente. É uma conexão entre esses dois ambientes, entre o Autonomous System 3 e o 1, por exemplo. Né? E outro detalhe interessante é que as conexões em outros esquemas de propagação de rotas são UDPs, aqui é usado o protocolo TCP, ou seja, com estabelecimento de conexão e com garantia de entrega. Então, quando o S2 anuncia um prefixo para o S1, o S2 promete que repassará datagramas para esse prefixo, e o S2 pode agregar prefixo no seu anúncio. Então, sessões
EBGP e seções IBGP. A parte interna é essa aqui com os pontinhos, né? Aqui tem roteamento interno, esses pontinhos. E entre os AS, essa outra tracejada aqui como seção externa do BGP. Como é que são feitas essa distribuição das informações para atingibilidade? Usando essa seção externa, né, IBGP aqui, entre esses Autonomous Systems, né? Então, um C pode usar a parte interna para distribuir novas informações, e um B pode renunciar às novas informações, reanunciar novas informações através da parte interna. Então, ele tem aqui uma troca de informações de roteamento que envolve as saídas, né, dos ambientes externos nesses roteadores de borda. Essa que é a ideia. O prefixo anunciado inclui esses atributos de BGP, ou seja, os prefixos mais atributos que dão a rota, e dois atributos são importantes. Um deles chamado AS-PATCH, que contém os AS, através dos quais o anúncio do prefixo passou, e o Next Hop, que indica o roteador específico do AS interno, para que o AS do próximo salto possa ser múltiplo dos enlaces atual até que o AS chega lá no próximo salto. Quando o roteador de borda recebe anúncio de rota, ele usa a política de importação para aceitar ou para declinar essa informação. O roteador ele pode aprender sobre mais de uma rota para algum prefixo, e ele vai ter que selecionar essa rota, e pode fazer regras de eliminação, atributos do valor de preferência local, decisão política, AS-PATCH mais curto, roteador Next Hop mais próximo e alguns critérios adicionais. Com base nisso, ele pode eliminar ou não uma informação recebida. E tem mensagens BGPs que são trocadas, como eu tinha comentado, usando o protocolo TCP, uma mensagem de open para abrir uma conexão, uma mensagem de update para anunciar um novo caminho, uma informação de que está vivo, né, keep alive, mantém conexão viva na ausência de alterações, e também está enviando ACK para solicitar um open, no caso, e notificação que informa erros na mensagem aí, que também pode ser usada para fechar a conexão. Então, como é que é a política de roteamento? Tá? Eu tenho aqui redes de provedor, rede de cliente, e aí, de acordo com essas redes de provedor e redes de cliente, né, A, B e C são redes maiores de provedor, W, X e Y são clientes, e no caso, o X aqui é dual home, ou seja, ele se conecta a duas redes de provedor. É muito comum, uma empresa tem acesso via, por exemplo, um link com uma determinada operadora e também um outro backup com outra operadora. Tá? X não quer rotear a partir de B por meio de X para C, logo X não anunciará B uma rota para C. Então, é uma questão de gerenciamento aqui, nesse caso do X, que ele permite dois pontos de saída diferentes. Uma política 2, aqui tem o A, que anuncia um caminho AW para o B, o B anuncia o caminho BAW para o X, e aí com isso ele consegue fazer o encaminhamento, né? B deve anunciar o caminho BAW para C? Depende, né? De forma alguma, porque ele não tem retorno nesse caso aqui. E aí, essas informações são repassadas para montar o roteamento ideal. Por que o roteamento intra e inter-AS são diferentes? No inter-AS, qualquer administrador vai controlar o seu tráfego, quem que roteia através de qual rede na parte interna. Já o intra-AS é um único administrador, e aí as decisões são específicas desse administrador. Na parte externa, tem que se ter um padrão justamente entre os AS, né? Em termos de escala, o roteamento hierárquico salva, né, o tamanho da tabela. Imagina que não tenho que passar as tabelas internas, elas ficam só acessadas e gerenciadas pela parte interna de cada administrador.
termos de desempenho, aquilo que está dentro dos AS, né, intra-S, ele pode focalizar em desempenho. Já no inter-AS, a política pode dominar sobre desempenho. Tem que estar todo mundo conversando dentro dos padrões, dentro de uma política padrão. Então, com isso a gente termina essa parte aqui do item de roteamento na internet com esses protocolos específicos, o RIP, o SPS e o BGP. Assim encerramos mais uma aula desse nosso capítulo 4 de redes e, desta maneira, a gente dá continuidade aí nas nossas atividades não presenciais. Obrigado a todos.